Você gosta de musicais? Ou mitologia grega? Daquelas histórias cheias de heróis e momentos épicos. Tem briga, tem fofoca, tem traição, tem bruxaria, tem deuses, tem felicidade, tem loucura, tem bastante tristeza. E é um musical que você fica extremamente apegado aos personagens que você gosta. Você quer ver as coisas dando certo. Só que as coisas não dão certo. Porque o musical tá cheio de antagonista e de vilão e de problema pra eles terem que resolver. O que é legal de acompanhar. Enfim, por tudo que eu já falei e mostrei nessa montagenzinha aqui, caso você tenha interesse, eu acho que você deveria dar uma chance pra Epic, pra entender esse musical, pra escutar ele. Só as músicas em si já são muito boas, mas entender o que tá acontecendo é muito legal. É uma história muito legal. E é aqui que eu entro. Eu pretendo fazer muitos vídeos explicando cada saga, analisando, fazendo teorias, explicando curiosidades e muito mais. Então é isso. Se você quiser embarcar nessa aventura, fica à vontade. Pega uma pipoquinha, se senta, se deita. Fica confortável, no geral, que já vai tá bom. E vem desmontar essa história junto comigo. Hey Cyclops! When we met, I led with peace, while you fed your inner beast. But my comrades will not die in vain. Remember them. The next time that you dare, choose not to spare. Remember them. Remember us. Remember me. I'm the reigning king of Ithaca. Enfim, Epic, o musical. Essa obra maravilhosa se tornou minha obsessão desses últimos meses, mas primeiro eu acho que eu preciso servir um contexto base aqui do que é esse musical, né? Porque até agora você só sabe que é isso, é um musical. E isso é praticamente o que eu sabia também quando eu me deparei com essas músicas. Eu olhei, eu achei a música muito legal, mas ela contava uma história. E eu meio que entendia muito por cima, e eu queria entender. Porém, como é um conteúdo muito nichado, já que é um musical que nem realmente é da Broadway, nem nada do tipo, é um musical conceitual, que viralizou no TikTok, e é um conteúdo americano, aqui no Brasil não tinha nenhum conteúdo sobre isso. E daí eu fiquei bem triste. Mas brasileiro não desiste nunca. Eu fui lá atrás, traduzi as coisas, escutei várias vezes, porque realmente virou uma obsessão minha, virou minhas músicas favoritas por muitas semanas. E por conta disso eu acabei ganhando muito conhecimento sobre. E o Brasil realmente não tem nenhum conteúdo sobre Epic. Então eu acho que por isso que eu tô aqui. O ponto central que eu tô querendo dizer é que você pode ficar livre pra escutar isso aqui sem nenhuma bagagem de que você tem que saber sobre mitologia grega ou sobre musicais, né? Porque eu também não sabia de nada, mas eu quero contar um pouco do que eu já aprendi, do que eu já entendi sobre, porque é um conteúdo que eu gostaria de consumir, é algo que eu gosto.
Agora indo para um lado bem mais informativo mesmo, o musical foi criado por Jorge Miguel Rivera Herranz, apelidado como Jay Herranz, e ele é um artista musical dedicado a aperfeiçoar a arte de contar histórias, através das suas composições musicais. Em Epic, ele, além de compor todas as letras e músicas, ele também faz a voz do protagonista Odisseu. Todo esse musical conceitual viralizou pelo TikTok, pelo Instagram e pelo YouTube. Jay postava vídeos curtos apresentando trechos das tais músicas que ele estava desenvolvendo. E aos poucos foram sendo criados covers, artes, animações. You are the worst kind of good, 'cause you're not even great. Tudo em volta desse universo do musical. E essa popularidade fez com que Epic realmente se tornasse algo concreto, com álbuns sendo lançados. O musical em si é inspirado na Odisseia de Homero, que é uma narrativa sobre mitologia grega que foi escrita na época da Grécia Antiga mesmo. Talvez uma das histórias mais antigas do mundo, já que aconteceu há mais de 3.000 anos. E Homero, esse poeta que escreveu a Odisseia, também escreveu a Ilíada. E esses dois contos são grandes clássicos que foram mantidos até hoje, com diversas adaptações, por textos mesmo, por quadrinhos e agora dessa vez por um musical, com obviamente resumos, alterações e etc. Mas meio que o esqueleto ainda tá ali, né? Porque também faz muito tempo. Lembrando que esses acontecimentos todos aconteceram há mais de 1.200 anos antes de Cristo, por isso que eu digo 3.000 anos atrás. A Guerra de Troia em si foi há 1.200 anos antes de Cristo, esse momento onde se passa o musical, e o Homero escreve sobre isso 3, 4 séculos depois, então passa ali uns 400 anos para daí ele escrever sobre esses acontecimentos. E ele escreve tudo isso a partir do que a geração mais velha conta para ele, através dos mitos, das histórias que foram passadas de geração em geração sobre Odisseu, sobre a guerra. Ele é o primeiro que vai lá e coloca no papel, porque as histórias aconteceram, mas provavelmente elas foram aumentadas e alteradas e etc. no boca a boca por o quê? Muitas gerações, né? 400 anos ali dessa história sendo passada de boca a boca, e ele, quando chegou ali, opa, sou escritor, vou escrever aqui, e escreveu sobre a guerra, sobre Odisseu, 400 anos depois do que já tinha acontecido, e ainda mais também pelo contexto histórico, era uma época que era de senso comum acreditar nos deuses. E agora focando na história da Odisseia. Tudo começa com o fim da Guerra de Troia, que levou uns 10 anos para ser terminada, e Odisseu, o rei de Ítaca, um soldado dessa guerra, ele leva mais 10 anos para conseguir cumprir o objetivo de voltar para o seu reino e para sua família. Durante essa jornada, ele passa por um sofrimento que fica cada vez maior, com deuses interferindo no seu caminho, enquanto Odisseu desenvolve meio que a sua humanidade durante esse caminho. Na forma épica onde a história é escrita por Homero, os deuses gregos são personificados como figuras poderosas. Eles também podem se manifestar no mundo, e como se eu não fosse bastante, eles também conseguem interferir no funcionamento de tudo, como realmente verdadeiros deuses. Uma grande característica do musical é a forma como Jay incorporou os deuses e os elementos divinos através da diversidade instrumental dentro das músicas. Quando instrumentos acústicos são usados como violões, tambores, eles representam momentos mais mundanos, personagens mais mundanos. I've gotta hand it to you both. This is quite the treat. There are enough sheep here to feed the entire fleet. And I'm getting closer to you. Penelope. I can't wait to make some new memories. Back at home, my wife awaits for me. She's my everything, my Penelope.
enquanto instrumentos eletrônicos, como sintetizadores e teclados, representam momentos mágicos, do divino, do irreal, quando um Deus está interferindo no mundo, na realidade. A vision of what is to come cannot be outrun, can only be dealt with right here and now. No? What good would killing do when mercy is a skill more of this world could learn to use? Poseidon. If you make one wrong move, then you're done for. Anything I don't approve, then you're done for. I could put a spell on you and you're done for. E assim, quando os conflitos entre os homens e os deuses acontecem, são geradas músicas grandiosas que combinam esses instrumentos acústicos com os eletrônicos. And we can build their skills as we teach them. If there's a problem, we'll have the answer. Close the door and have your damn goodbye. You're not looking for a mentor, I'm not looking for a friend. Any last words? All I gotta do is open this bag. What? Say the world will need a puppeteer. So much power, but there's no puppet here. O musical é dividido em 2 atos, contendo 20 músicas em cada, e esses atos são divididos em sagas. Cada saga é como um capítulo dessa história. No primeiro ato, temos a saga de Troia, saga do Ciclope, saga da Tempestade, saga da Circe e, fechando o ato, a saga do Submundo. No segundo ato, temos a saga do Trovão, saga da Sabedoria, saga da Vingança e a saga de Ítaca. E é dessa forma que eu pretendo dividir cada episódio dessa série, através dessas sagas. Então, em cada vídeo, eu vou abordar uma delas. Durante esses episódios, iremos entender e desmontar o que acontece nessas histórias, suas curiosidades, diferenças com a poesia original e como isso afeta o resto da história, até porque Epic não é um musical completo. Pelo menos, enquanto esse vídeo está sendo gravado, atualmente foram lançadas as 4 primeiras sagas, enquanto todo o resto do musical tá meio que picotado em demonstrações das músicas futuras que vão sair ainda. E esses picotes são postados nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e etc. E até tem compilações com tudo, mas ainda assim, meio que só metade do musical tá pronto, o resto ainda vai sair. Por fim, eu também queria pontuar que eu sou apenas um grande fã do musical sobre a Odisseia, e não da Odisseia em si. Até porque eu nem cheguei a ler ela, e provavelmente eu não vou porque é muito antigo, é muito maçante, eu não sou muito uma pessoa dos textos dos livros. Mas eu admito que por conta do musical eu comecei a consumir mais coisas sobre a Odisseia, para tentar entender, né, sobre essa base. Eu quis saber mais sobre a história, eu vi resumos, vi coisas sobre, para eu entender essa base de onde foram criadas as músicas. E também para descobrir algumas diferencinhas entre a obra original e a adaptação musical. E agora encerrando toda essa falação que eu tô aí falando faz uns 10 minutos, enquanto eu tava escrevendo todo esse roteiro, eu tive uma reflexão sobre tudo isso. O Jay, o criador desse musical, ele queria inovar na forma como contar histórias. E eu acredito que esse objetivo foi conquistado, porque a história que ele contou dentro dessa adaptação foi tão boa, me deixou tão entusiasmado, que eu tô aqui, tô fazendo um vídeo, eu tô querendo divulgar, eu tô querendo produzir sobre essa história que ele fez. E o ponto é que ele nem criou essa história, ele só adaptou, ele contou ela de outra forma, e contou tão bem que agora eu tô aqui. Dificilmente eu acho que eu entraria em contato com essas histórias da Odisseia, de mitologia grega e etc. O que é legal, é um fato legal. E o motivo também de eu estar fazendo tudo isso é porque eu senti falta de conteúdo brasileiro falando sobre esse musical. E esse é um conteúdo que eu queria consumir, mas não tem. Portanto,
já que ninguém vai fazer, eu vou fazer, ou vou tentar pelo menos fazer. E se você quer continuar vendo isso, por favor, compartilha, divulga, manda para algum amigo, comenta, porque essa é a forma de vocês mostrarem que vocês estão gostando. Até porque eu também não vou ficar fazendo conteúdo falando sozinho com uma parede. Eu realmente quero fomentar a criação de uma comunidade brasileira que curta Epic. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou abordar a primeira saga do musical, a Saga de Troia.